Memória Luterana em Santa Catarina. Antigo jornal cristão que circulava na região de Birama há mais de 100 anos passa por processo de digitalização. Hoje, a comunidade pode ter acesso ao conteúdo em alemão gótico a um clique de distância. E neste sábado, aqui no JS, fim da escala 6x1. O tema continua dividindo opiniões e nós fomos ouvir os argumentos de quem defende e de quem é contra a mudança na jornada de trabalho semanal. Campeão de certificações, Santa Catarina tem o maior número de cães bombeiros qualificados do país. Osterfest 2026, Pomerode cedia a maior festa de Páscoa do Brasil. A perda de um ídolo. No esporte, Elton Becker fala sobre a morte do irmão Chumbinho, uma verdadeira lenda da motovelocidade no Brasil. Olá, que bom encontrar com vocês neste dia 28 de fevereiro. JS começando com um assunto muito importante para todos os trabalhadores brasileiros. Você já deve ter ouvido sobre a discussão em torno do fim da escala 6x1, não é? A diminuição na jornada de trabalho semanal continua dividindo opiniões. Em ano de eleições no Brasil, vários assuntos acabam ganhando mais repercussão. E um deles é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que traria mudanças na jornada de trabalho semanal dos brasileiros, que hoje é de 44 horas, além de acabar com a lógica obrigatória da escala 6x1. Apesar de parecer uma discussão recente, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Rio do Sul e região explica que esse assunto já vem sendo debatido há bastante tempo. Ela nasceu dentro do movimento sindical, e é essa a discussão, e o movimento sindical que defende, dos trabalhadores que defende isso, e em 2009 não foi possível por não ter entendimento, né, entre as centrais sindicais, né, que a proposta na época do executivo era de que fizéssemos 1 hora cada ano. E aí, como não teve entendimento dentro das centrais, não prosperou o projeto. E hoje ela volta com uma discussão mais, digamos, mais consistente, né, e até um convencimento maior da classe trabalhadora. Para ele, devido aos ganhos de produtividade dos últimos anos, essa diminuição das horas trabalhadas por semana poderia trazer vantagens no país, principalmente para os trabalhadores. Os relatos, né, do ganho de produtividade feito, né, pela classe trabalhadora dentro do piso de fábrica, né, e que resultou em qualidade. E até o pessoal hoje, dizer, as tecnologias que estão, né, aí à disposição dos trabalhadores e das empresas, né, tem feito isso, esse ganho, né, de produtividade, e que seria, eu acredito até, lucrativo para as empresas ter essa redução de jornada. Mas para a Federação das Indústrias de Santa Catarina é preciso atenção e também cuidado na hora de fazer comparações, principalmente com países desenvolvidos, onde a produtividade é muito grande. Nós temos mundos muito diferentes com os quais nós competimos. Um mundo é o primeiro mundo, onde existe a liberdade de negociação. Em nenhum desses países existe imposição de que a jornada seja menor. Então isso já é um ponto importante. Esses países de primeiro mundo têm uma produtividade que é de 3 a 6 vezes maior do que a nossa. Nós hoje, numa escala mundial, estamos na 100ª posição em termos de países em produtividade por trabalhador. Ou seja, precisamos evoluir muito isso. Para que isso possa ser evoluído, a gente precisa que o nosso país tenha um bom ambiente de negócios, que a gente possa ter uma educação bastante melhorada. Para o vice-presidente da Fiesc, é preciso que haja negociação e se tenha cuidado na aprovação de novas regras, já que isso pode trazer impactos negativos também para os trabalhadores.
Nós poderíamos ter uma redução de 11% do PIB, nós teremos um impacto de expectativa só no setor industrial de mais de 170 bilhões, no setor público algo como 150 bilhões, ou seja, é um impacto muito expressivo caso nós não tenhamos a condição de fazer essa negociação. A própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela recomenda essa negociação e ela recomenda essa ação. Enquanto isso, o tema que continua sendo discutido no Congresso também continua dividindo opiniões. Eu vejo com bons olhos tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Elas vão ganhar muito isso na qualidade dos seus trabalhadores, né, que vão conseguir melhorar a sua condição de produção. O Brasil precisa fazer medidas de acelerar a competitividade e não de medidas impositivas que possam nos trazer problemas, que possam nos deixar menos competitivos e que, no fim das contas, quem vai pagar isso é a população, quem vai pagar isso é o número de empregos formais. E amanhã tem sorteio da Trivale, hein? No último domingo, 4 ganhadores aqui do Alto Vale levaram prêmios de R$1.000. A Jennifer Custódio, de Pouso Redondo, o Paulo Luiz Renzi, de Laurentino, a Fabiana Kilcamp e o João Paulo Lopes da Silva, moradores aqui de Rio do Sul. Amanhã, com apenas R$10, você pode ganhar 200 mil no sorteio principal e ainda concorre a 3 prêmios de 10 mil e 30 sorteios de R$1.000 no Super Giro premiado. O sorteio é a partir das 10 horas da manhã aqui na RBA TV. Compre o seu título e boa sorte! E hoje a Elisete Tiroski te leva para conhecer 2 espaços que são referência em sabor e experiência. Gastronomia, qualidade e momentos especiais em um só endereço. Vamos conferir. Olá, hoje estamos aqui no coração de Rio do Sul, na rua 7 de setembro, para te apresentar o Calafate Gastrobar, que é um espaço gastronômico que combina ambiente aconchegante, cardápio variado e experiências únicas à mesa. Com inspiração na culinária contemporânea e um toque de sabores surpreendentes, o Gastrobar se destaca por oferecer pratos elaborados, petiscos criativos, carnes suculentas, pizzas artesanais e uma seleção de bebidas que enriquecem qualquer ocasião. O ambiente moderno e acolhedor, com opções de área interna e ao ar livre, cria o cenário perfeito para desfrutar boas conversas e momentos marcantes. Com atendimento elogiado pelos clientes e um cardápio pensado para agradar diferentes paladares, o Calafate Gastrobar é referência em gastronomia e entretenimento na cidade. E logo do ladinho você encontra a Doce Companhia e Confeitaria, que vem conquistando espaço e paladares com uma proposta simples e poderosa. Transformar momentos especiais em experiências memoráveis através da confeitaria artesanal. Reconhecida pelo cuidado em cada detalhe, a confeitaria se destaca pela produção de bolos personalizados, doces finos e sobremesas feitas sob encomenda, sempre priorizando qualidade, apresentação impecável e sabores que surpreendem. E como a previsão indica sol e calor para o fim de semana, eu quero te convidar para conhecer um dos cartões postais que mais chamam a atenção aqui em Rio do Sul, a imponente Catedral São João Batista. Com sua arquitetura marcante e vitrais que ganham cores ainda mais especiais quando o sol atravessa o interior da igreja, a catedral é mais do que um templo religioso. É símbolo de fé, história e identidade para a cidade. Sua estrutura elevada e a escadaria na entrada tornam o espaço um dos pontos mais fotografados do município, especialmente em celebrações e datas religiosas importantes. Se você ainda não conhece ou faz tempo que não visita, vale a pena passar por aqui, observar cada detalhe da construção e sentir a tranquilidade que o espaço transmite. A catedral é um convite aberto para quem aprecia história, arquitetura e momentos de paz.
É isso, muitas dicas para esse final de semana. Aproveite então, na semana que vem tem mais. E a dica agora é de viagem. A maior festa de Páscoa do país acontece aqui pertinho em Pomerode e dá para visitar o evento com a Ameriturismo. Considerada a maior festa de Páscoa do país, a Osterfest tem esse ano novidades em estrutura, decoração e programação de atividades. São mais de 30 atrações para toda a família, incluindo o maior ovo decorado e a maior árvore de Páscoa do mundo, ambos reconhecidos pelo Guinness Book. Quer visitar o evento sem se preocupar com o trânsito e outros detalhes da viagem? A Ameriturismo desembarca em Pomerode no dia 7 de março, para conferir de pertinho essa que é a 18ª edição da festa. Neste ano, o ovo gigante da Osterfest está estampado com as cores do ilustrador e escritor de livros infantis Guilherme Karsten, colorido que também está presente nas 105 mil casquinhas de ovos naturais que formam a Osterbaum gigante. O pacote com a Ameriturismo inclui café da manhã, ingresso de entrada garantido na Osterfest e uma visita extra na fábrica de chocolates Nugali, com taxa de visitação inclusa. Essa é a primeira fabricante a produzir chocolate 70% cacau aqui no Brasil, e os visitantes podem degustar o delicioso chocolate ao longo do passeio. Quer saber mais? Então entre em contato ou visite a agência em Rio do Sul. Iremos para Pomerode, vamos lá na Osterfest, o ovo gigante, a cidade está toda decorada esperando vocês. Venham com a Ameriturismo, tragam as crianças junto, é um sábado, saímos de manhã bem cedinho, retornamos final do dia. Vamos comemorar a nossa Páscoa em família. O antigo jornal cristão, que circulava na região de Birama há mais de 100 anos, foi digitalizado. Hoje, a comunidade tem acesso ao conteúdo alemão gótico pela internet. Essas páginas de um antigo jornal, amareladas pelo tempo e cuidadosamente arquivadas, formam um verdadeiro tesouro da história regional. A publicação mensal começou a circular por aqui em 1908, nos primórdios da colonização, quando os municípios do Vale Norte ainda formavam a colônia Ransamônia. O jornal era especificamente voltado à comunidade evangélica luterana e escrito em alemão gótico. O título, traduzido para o português, era O Mensageiro Cristão. Ele começou a circular em 1908 pensando nas famílias cristãs, principalmente nas famílias luteranas aqui da região. Teve uma tiragem inicial de 1.200 exemplares, mas ele chegou a 3.700. Então, assim, é muito jornal, é muita gente lendo jornal, né? E ele tinha principalmente, assim, notícias da igreja na Alemanha, notícias das comunidades daqui, mensagens, meditações, e pensando exclusivamente na família cristã, porque existiam jornais com notícias sobre política, sobre economia, sobre desenvolvimento, sobre a colônia, mas não tinha nada especificamente para a comunidade cristã, né? Então ele foi pensado nisso. O primeiro número circulou em janeiro de 1908 e essa coletânea da paróquia vai até dezembro de 1936, apesar do jornal ter circulado até 1942. O acervo, que pertence à paróquia da Igreja de Confissão Luterana de Ibirama, ficou guardado por décadas e agora está disponível para todo mundo na internet. É que mais de 2.700 páginas do periódico, cerca de 300 edições, foram digitalizadas através de uma parceria da Paróquia Luterana, da OASE, da Prefeitura e da UDESC Alto Vale pelo projeto Colônia Ransamônia, História e Memória, já desenvolvido na unidade. É um projeto da UDESC, um projeto de cultura, que a gente está digitalizando todo o material da Sociedade Colonizadora Hanseática, aqui no Arquivo Público Municipal de Ibirama, Carlos Pabst.
e com o objetivo de encontrar histórias interessantes. Além de encontrar essas histórias, preservar também esse material de forma digital, né? A hora que ele está disponível, ele serve para pesquisa e ele está salvo das intempéries, inclusive de problemas físicos do próprio material. Todo o conteúdo digitalizado está disponível no site udesc.br/ceave/projetoitalianos/Christenbot. O material é separado por edição completa, de 1908 a 1936. Basta clicar nos links para navegar por essa história, que agora está não só no papel, mas no ambiente virtual, para levar adiante esse legado de fé que marca a identidade cultural de gerações. Ele ficou guardado todo esse tempo lá no sótão, né? Foi resgatado do sótão há uns 20 anos atrás, estava assim precariamente arquivado e por causa do projeto da UDESC, imaginei que a gente talvez, apesar de não ter nada a ver com a colônia italiana, de talvez a gente digitalizar. Rafael aceitou, o prefeito autorizou, a paróquia cedeu o material, então o bolsista fez toda a digitalização, tanto que agora ele foi todo arquivado em pastas com cartucho plástico, o que vai preservar ele por um bom tempo ainda. É um material bom para pesquisa porque ele acaba te dando datas e te dando informações sobre coisas que foram criadas, coisas que foram construídas, que em outro lugar talvez a gente não conseguisse encontrar, né? E ele está aberto à consulta para o mundo inteiro, né? Esse material específico, o da Christenbot, ele também é escrito todo em alemão gótico. Pouca gente traduz, eu inclusive não entendo o alemão, mas hoje nós temos ferramentas de IA que conseguem traduzir isso para a gente perfeitamente. Então é um material que está disponível e não existe limites para a utilização, né, para a pesquisa nesse sentido. Tudo que diz respeito a essa época é de interesse histórico e é de interesse coletivo. Quando um prédio desaba ou uma criança desaparece na mata, o tempo é crucial. Nesses momentos, a atuação técnica mais precisa de Santa Catarina não é apenas tecnológica, mas conta com a ajuda de socorristas de 4 patas. Moana, Bono, Nick e Luna. Eles têm algo em comum, são cães policiais catarinenses. Eles entram em cena quando não há tempo a perder. E para poderem efetivamente fazer esse trabalho no tempo necessário, claro, é preciso treino e desenvolvimento de habilidades. Recentemente, o ranking do Comitê de Busca, Resgate e Salvamento com Cães da Liga Nacional de Corpos de Bombeiros Militares do Brasil confirmou. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina é a instituição com o maior número de certificações do Brasil. Nós temos os nossos cães aí alcançando vários níveis de certificação. Então, para todas essas modalidades existem provas e certificações, né? Tanto rural quanto urbana, tanto vivo quanto restos mortais. Os nossos cães têm um alto índice de certificação e desde o início da sinotecnia no CBMSC nós trabalhamos dentro da diretriz que regula o serviço, prevendo que os nossos cães são empregados em situações reais somente após terem sido aprovados no processo de certificação, que é uma chancela de qualidade para o cidadão catarinense que vai receber esse serviço. Hoje, os 4 cães com o maior número de qualificações em todo o território nacional pertencem ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. No topo da pirâmide está a Moana, que atingiu o nível 11, a graduação mais alta do país, atuando com excelência em 4 modalidades distintas. Ela é seguida de perto por Bono, nível 10, Nick, nível 8 e Luna, nível 7. Ao todo, o estado conta com um pelotão de 10 cães que somam 54 certificações. Nós estamos juntos desde os 46 dias de vida, que foi a primeira vez que eu tive contato com a ninhada a qual a Moana pertencia. Pois então, esse ano justamente atípico nos trouxe um desafio ainda maior. Como ele exige muito tempo, apesar de parecer uma brincadeira, como nós estávamos explicando antes, exige muito tempo e muita dedicação. E neste ano as crianças sem escola, né, as 2 crianças em casa, então foi um ano bem puxado, me trouxe alguns desafios. Foi um prazer enorme, sempre foi um sonho para mim trabalhar com cães. E quando eu recebi o Bono, ainda mais que eu fiquei sabendo que ele é neto de cães
bastante premiados aqui, que é o Ice e a Malu. Eu fiquei muito feliz e da cor que eu queria, chocolate. Ele veio lá do Rio de Janeiro, para mim foi um prazer enorme e a minha família toda adorou. O treinamento de um cão bombeiro é dividido em 2 grandes pilares que respondem às tragédias mais comuns do sul do país. Os nossos binômios, a dupla formada pelo bombeiro militar e o seu cão de trabalho, atuam basicamente em 2 tipos de cenário. O cenário rural, onde nós temos pessoas perdidas em ambiente de mata, e o cenário urbano, onde nós temos pessoas perdidas ou então presas em estruturas colapsadas, alguma edificação que por algum motivo veio a cair, ou então pessoas que ficaram soterradas. Nesses 2 cenários, eles buscam pessoas vivas, que é a prioridade, obviamente, e pessoas já em óbito, ou então restos mortais, né? Por vezes partes do corpo que ficaram ali no terreno. Dentro desses ambientes, os cães também se especializam em habilidades específicas. Os nossos cães atuam basicamente em 2 técnicas. A técnica do venteio, que é o cão solto, procurando partículas de odor ali expostas ao vento, onde naquele terreno ele vai fazer varredura de área e vai localizar pessoas que possam estar naquela região. E ainda a técnica de rastreio ou odor específico, como nós chamamos, onde daquela pessoa desaparecida vai ser ofertada uma fonte de odor para esse cão e ele, de posse desse odor, então vai procurar esse cheiro no terreno, localizando a trilha, vai seguir até onde esteja essa pessoa perdida. Semana que vem tem jogão de bola aqui em Rio do Sul, hein? O Santa Catarina Clube enfrenta o Cuiabá na segunda fase da Copa do Brasil 2026, na quarta-feira, dia 4. A partida será a partir das 8 horas da noite no estádio Alfredão, aqui em Rio do Sul. Após eliminar o IAP do Maranhão na primeira fase, o time catarinense busca fazer história mais uma vez. E a torcida é fundamental para embalar a equipe rumo à vitória. Santa e Cuiabá pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira aqui em Rio do Sul. E há quase um mês um acidente tirou a vida de um grande nome da motovelocidade do Brasil. Uma perda sentida por todos que acompanhavam a vitoriosa carreira de Milton Chumbinho Becker e ainda mais por quem, além de fã, era da família. No dia 31 de janeiro, o Brasil perdeu uma lenda da velocidade sobre rodas, um dos maiores ícones do motocross brasileiro. Milton Chumbinho Becker perdeu a vida em um acidente em Campo Herê. Uma legião de fãs lamentou a partida precoce do multicampeão, incluindo o maior fã e irmão dele, Elton Becker. Morando em Rio do Sul, ele, que também foi um dos grandes da modalidade, teve que se despedir do melhor amigo, parceiro de vida. A gente não está preparado para essa perda. O Chumbo, pessoa fantástica, sabe? Então, a gente fica comovido mesmo. Quantidade de fãs do Brasil, todo mundo entrando em contato para essa informação. O Elton hoje enfrenta uma batalha particular. Ele foi diagnosticado com ataxia cerebelar idiopática, de início tardio, uma doença que começa a apresentar sinais por volta dos 50 anos de idade. A causa é desconhecida. Hoje o avanço da doença está estabilizado. A notícia da morte do irmão foi um grande choque. Chumbinho morreu em um acidente de moto, justamente. Para o irmão, a explicação dada pelas autoridades sobre as circunstâncias não convenceu. Isso não vai trazer de volta. Não vai trazer. Mas que deixar claro que isso não foi um erro do Chumbo, não. O questionamento é porque, segundo as informações oficiais, a via que passa por obras estava amplamente sinalizada, o que é contestado por familiares e amigos. No mesmo dia da morte, um amigo gravou esse vídeo no trecho do acidente. Ó, aqui termina, olha só, sem nenhuma placa. Olha. Aqui termina. E aqui, tá vendo ali, ó? Aqui deve ter caído, ó, porque ali é a ponte, ó. Sem nenhuma placa de sinalização dizendo alguma coisa. Eu conheço meu irmão,
A gente conviveu muitos anos junto e vir. Sábado à tarde eu gostava da volta de um moto dele. O capacete dele, marca importada, marca boa. Esse aqui todo equipado, o chumbo sempre andava equipado, sempre. E respeitando as leis de trânsito. Além dos questionamentos, a família ainda assimila alguns momentos vividos no dia do acidente. Não foi o caso do Elton, mas alguns amigos e até familiares descobriram sobre a morte através de imagens do corpo compartilhadas na internet. E mesmo quem não ficou sabendo assim, acabou recebendo essas imagens dolorosas. As pessoas passam... Aconteceu um acidente. Tira a foto e quer ser o primeiro a mandar. Esquece que tem família atrás. O acidente foi 5 horas da tarde. Sabe que horas que a minha cunhada soube e a família, 8 horas da noite, por as fotos que estavam circulando, sabe, do local. Hoje o Elton mantém na memória os grandes momentos vividos ao lado do irmão e a certeza de que Chumbinho deixou sua marca na história. Eu acho que o Chumbo deixou um legado. Isso eu acho legal, sabe, um legado. O Chumbo era uma pessoa muito determinada, tanto que ele tem 27 títulos de campeão brasileiro de motocross. Isso é para poucos, não tem ninguém mais. Seguir em frente sem ele, no entanto, tem sido difícil. Eu tinha sempre meu problema de saúde. O Chumbo estava muito presente em minha vida e ele pedia para mim, seguindo a luta, eu vou seguir, vou respeitar isso que é um pedido dele. Então, fica essa memória dele sempre comigo junto. As pessoas ficam preocupadas. Elton, te cuida assim, eu vou me cuidar. Mas eu vou dizer uma coisa, não é fácil. Não é fácil. Uma pessoa que você conviveu muitos anos, a gente fez largada junto, disputou títulos juntos, e aí me deixar assim de uma porta, é muito dolorido. Não é fácil lidar com a dor da perda, mas com certeza o legado do Chumbinho e tudo que ele fez pelo esporte, pela moto velocidade, continua vivo. O JS de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia. Um ótimo final de semana a todos e até a semana que vem.